E aí galera, prontos para a segunda parte do tutorial? Nós paramos nesse ponto aqui, nós fizemos até a parte desse grid. Uma coisa que eu reparei é que esse grid e o retângulo aqui, que nós fizemos no final, não estão em 3D. Então nós precisamos ativar antes de mais nada. E agora a gente vai fazer a animação da logo do iDicas para colocar aqui em cima. Para isso, a gente vai criar uma nova composição, Ctrl N é o atalho, e vamos chamar ela de iDicas Logo. Aqui dentro a gente vai criar um novo Shape Layer. Nesse Shape Layer a gente vai adicionar um retângulo e nesse retângulo a gente vai deixar com tamanho de 180. A gente vai adicionar também um Gradient Fill e o Stroke, que vai ser o Stroke de 4 pixels. Esse gradiente, eu vou, para não perder muito tempo, eu vou copiar as cores desse triângulo aqui que eu já tinha pronto aqui nessa outra composição. Só que eu vou fazer, mudar aqui para radial e editar aqui o gradiente. Então, eu copiei lá a informação da cor, vou colar aqui, vou aqui de novo, vou copiar essa segunda cor aqui. Eu vou editar aqui, então, colocar a segunda cor aqui no gradiente, que eu copiei ali. Colar aqui. Dá OK. Eu acho legal vocês colocarem as cores que vocês preferirem. Inclusive, depois utilizarem o seu nome ou alguma coisa assim, para personalizar um pouco esse projeto, para não ficar todo mundo com o mesmo projeto igualzinho, da mesma forma. Eu vou só ampliar aqui o endpoint, para não deixar tão visível esse gradiente, deixar ele mais suave. Feito esse gradiente, a gente vai colocar aqui o texto iDicas. A gente vai escrever aqui AE. Vou mudar a fonte para a fonte do iDicas, que a fonte é Myriad, a Myriad Pro, nesse caso. Semi-bold. E a gente vai ajustar ela aqui. Tamanho, deixar em 120. Deixar ela aqui. Nela mesma aqui eu vou colocar a palavra dicas, só vamos diminuir ela, deixar com 80, 60 e em itálico. Diminuir a distância entre as linhas e também centralizar um pouco melhor aqui no meu quadrado. Para fazer aquela animação do stroke crescendo, que é que a gente tem ali no projeto final, a gente precisa das linhas ao redor aqui desse texto. E a melhor maneira de fazer isso é criando um shape a partir desse texto. Ao criar o shape, vocês vão ver que o texto original vai ficar aqui embaixo. Esse texto original eu já vou mudar para uma outra cor, para um cinza. E aqui, se vocês abrirem os contents, vocês vão ver que cada uma das letras tem vários shapes que formam ela agora. Nós vamos vir aqui no Fill e deixar sem preenchimento. E vamos deixar apenas o Stroke, esse Stroke aqui ao redor. Vou mudar de novo essa cor aqui desse texto, deixar um pouco mais claro. Eu não quero, só quero um detalhezinho que tem uma borda um pouco mais clara para dar um efeito. Feito isso, a gente pode apagar esse aqui, apagar a layer aqui de baixo. 20 frames para frente. Vou apertar S para mostrar os keyframes da escala. E vou voltar aqui, botar um keyframe lá em 100% e aqui no começo em 0. Só mudar aqui para Easy, selecionar esses dois keyframes e vou editar um pouco as curvas dele. Puxar um pouco essa curva aqui, puxar um pouco essa curva aqui segurando Shift, para que a gente não faça esse movimento com a curva. Aí a gente vê aqui como é que ficou. É isso que eu queria, um movimento mais orgânico. Agora a gente pode ir duplicando essa layer e modificando a de baixo aqui um pouco no tempo, fazendo ela começar depois. Só fazer um preview. Pode ser mais rápido aqui, menor a distância entre elas. E também a gente vai deixar a opacidade delas diferente. A primeira aqui com 10%, a segunda aqui pode ser 40%, a terceira 80% e a última 100%.
Feita essa animação, animar aqui com 20 frames também, animar também a escala desse quadrado, colocar aqui no início em 0 e em 20 frames aqui em 100, colocar em Easy Easy e editar essa curva aqui, ficar do mesmo estilo que a gente fez os textos. Só que colocar mais para trás. Agora, para fazer essa animação aqui do texto que a gente tem na composição final lá, essa animação do preenchimento aqui, a gente vai precisar utilizar um mate. Então, vamos criar uma nova composição, chamar ela de mate aedicas. Para fazer o mate, eu vou utilizar esse retângulo aqui lá no mate, para ter mais ou menos a área em que o texto aedicas fica aqui dentro da composição. Então, vou copiar aqui o retângulo, vou criar um novo shape. No projeto original eu utilizei sólidos e máscara, desenhei à mão, mas não é uma maneira muito fácil. Eu acho mais fácil fazer dessa forma com shapes. Então eu vou mostrar para vocês como fazer com os shapes. Vou colar aqui o retângulo que eu copiei lá da outra composição, adicionar um fio, colocar aqui em branco, já que a gente vai precisar das informações de branco e as de transparência dessa camada. E agora é que vem a mágica de recriar esse retângulo em quadrados para que eles fiquem certinho um ao lado do outro. Para isso, a gente vai utilizar a matemática básica que a gente aprende lá no primário. A gente vai precisar de 5 retângulos, então vamos dividir esse valor aqui do x, tamanho em x, do shape por 5. E aí a gente vai chegar ao resultado de 36. Esse retângulo aqui a gente pode duplicar. Vou abrir aqui 36, e ele vai ficar certinho ao lado, sem deixar nenhum pixel entre eles. Posso duplicar de novo. Vou aqui abrir de novo. 72, ele vai ficar bem certinho aqui do lado. E agora é só a gente duplicar eles. Vou jogar aqui para baixo para já organizar essas layers, como eu vou animar depois. E abrir os contents delas. Aqui na frente do 7, menos 72. E aqui, menos 36, e a gente vai ter o nosso quadrado de novo formado aqui certinho, sem nenhum pixel entre as layers. Vou fazer a animação agora da opacidade, também com 20 frames, que é o que a gente está utilizando mais ou menos como padrão nesse projeto. Vou voltar aqui, 0, e a gente vai deixar eles acontecendo em momentos diferentes, essa transição de opacidade, e a gente vai ter exatamente aquela transição que a gente vai utilizar como mate aqui do texto aedicas. Ativar aqui e jogar o mate por cima, e é só clicar aqui em Luma Mate e a gente já vai ter essa animação como a gente tem lá no projeto final. Só ela tem que acontecer depois que esses elementos aqui entraram. Então é só jogar para trás. Indo no cenário principal, vou jogar o aedicas logo aqui, a composição, posicionar mais para trás aqui no tempo, ativar o 3D dele e reposicionar ele aqui. Vou mexer aqui também na posição dele, deixar ele mais próximo da câmera, com menos 40, e fazer uma cópia. Só voltar essa cópia para 0 e a opacidade deixar em 10, porque olhando aqui eu vou ter uma espécie de reflexo e ele vai estar um pouco mais à frente, que vai dar um efeito de profundidade depois que animar a câmera. Posso voltar aqui para Active Camera. O próximo passo é colocar a câmera, New Camera, vou deixar com 24 mm, só dar OK. Vou aqui pegar a ferramenta de Track Z Camera, clicar e arrastar para trás, para baixo,
para afastar um pouco a câmera. Vou adicionar já um nulo para controlar essa câmera, para ficar mais fácil o controle dela. Colocar em 3D e linkar ele com, se linkar a câmera com o nulo, utilizando aqui o parent. Essa câmera a gente vai animar o zoom, a primeira coisa que a gente vai fazer, colocar aqui o zoom em 800, voltar aqui, 400 de zoom, lá no final colocar 600. Colocar em Easy, segurar o Ctrl aqui, transformar esse keyframe aqui numa bola. Só fazer o preview para ver como é que vai ficar. Esse é o movimento de zoom que eu quero, esse movimento suave que entra e logo depois já vem saindo. Além disso, eu vou usar o nulo para controlar a rotação da câmera, ativar os keyframes aqui para deixar em 0 aqui nesses 2 segundos. Vou vir aqui para o começo e vou colocar posições negativas aqui em menos 35, girar aqui em menos 40 e aqui em menos 10. Assim a gente vai ter um movimento de giro, já que a câmera vai girar sobre o eixo desse nulo. E lá no final eu vou fazer um pouco só de movimento, aqui em 15, aqui pode ser 20, aqui pode ser menos, pode ser 10, 25, aqui pode ser menos, pode ser só 8, para não ficar tão de baixo, eu quero só um pequeno contra, e 3 no Z. Vamos ver o preview do movimento, só falta acertar aqui, vou transformar em, segurando o Ctrl e clicando em cima, transformar em Alto Bezier, e esses keyframes aqui em Easy para que eles venham suavemente reduzindo a velocidade, para que eles tenham uma aceleração aqui no começo e uma desaceleração aqui no final. Esse tipo de keyframe aqui, ele mantém certa velocidade na transição, não faz aquela transição. Se eu tivesse aqui com um keyframe linear, como é o padrão do After Effects, ele ia simplesmente chegar aqui e daria para perceber uma quebrazinha no movimento, quase como se fosse um pulo. Assim não, assim a gente tem uma transição bem suave entre esses keyframes aqui até os aqui do final. Falta agora colocar nessa composição as partículas. Para isso a gente vai adicionar um novo sólido, tamanho da comp, e vou aqui nos presets procurar o preset do particular chamado Starflight Static. Eu não sei se é o primeiro ou o segundo. Vou colocar aqui o cursor no começo da comp e arrastar esse Starfield Static, o primeiro, colocar aqui. Vou só apertar U para mostrar os keyframes e eu vou colocar o início fora para que eu não tenha a formação das partículas. Diminuir essa opacidade aqui para 20% e colocar aqui mais para frente na composição para ver como é que vai ficar. Pode ser 15%. Na câmera eu vou ativar também o Depth of Field, aumentar o Aperture para 30 e o Blur Level para 200. O Aperture eu vou mudar para 50 e o Blur Level para 200. Vou diminuir também o tamanho dessas partículas que eu estou achando um pouco grande. Vou deixar em 1 para ter partículas realmente bem pequenas. A animação da câmera está feita. Eu vou criar agora a composição final. Vou chamar ela de Main Comp. E é só puxar aqui o cenário comp para dentro dela. Acertar aqui o início. Vou botar já mais aqui para frente o cursor, porque agora é a parte de tratamento final, então a gente não vai precisar mais fazer preview. Vamos só ver um ângulo aqui que dê para ver bem como é que ela vai ficar. Eu vou duplicar ela, aplicar aqui um Fast
Blur nessa de baixo, colocar em 80%. E esse Fast Blur em 15%. Colocar também um tint, porque eu quero deixar mais azulado essa de baixo aqui. Colocar um azulzinho escuro aqui. E aqui um azul um pouco mais claro. Para ter um efeito aqui mais azul de fundo. Colocar também um shape. Aqui do tamanho da comp. Jogar ele por baixo. Mudar o tipo dele para linear gradiente. E vou deixar ele com aqui um cinza no centro e aqui um cinza bem escuro nas duas pontas. Aqui já estava pronto, mas vocês podem fazer também o degradê que quiserem. Se quiser deixar mais claro essa composição, não tem problema. Nessa de cima eu vou aplicar um efeito chamado Simple Choker, que ele dá uma reduzida na comp aqui para dentro. Se a gente ver aqui, ó, eu vou lá, basicamente vai comendo as bordas do que a gente tem aqui. Vou deixar apenas aqui com 0,5. eu tô vendo que tem uma linha aqui, deve ser do shape, deve ser do gradiente do shape. Vamos mudar ele aqui puxando as bolinhas. Pronto, vai ficar um pouco lavado, mas a gente já vai melhorar isso. Colocar um Adjustment Layer por cima de todo mundo e colocar o Curves para Curves. E vou começar a editar aqui a curva do RGB para deixar tudo mais contrastado, diminuir essa cor mais clara aqui, essa cor meio lavada que a gente acabou deixando, e deixar tudo com bastante contraste. Subir aqui também, vir aqui na curva do azul, deixar as sombras mais azuladas, as partes mais escuras mais azuladas e as cores aqui um tomzinho, puxando um pouquinho para amarelo. Vou também dar uma certa curvatura meio que aqui para curva do red. Perfeito. Esse aqui eu vou chamar de CC, que é Color Correction. Aplicar mais um Adjustment Layer, o atalho Ctrl Alt Y. Esse aqui eu vou chamar de Noise e Sharpen, que é os efeitos que a gente vai buscar aqui também. Noise 5%, só para ter um leve grãozinho. Pode ser até menos, pode ser só 2%, não precisa ser muito. E também colocar aqui o Sharpen, para deixar tudo mais bem definido. Só vou colocar o Sharpen por cima do Noise e colocar ele em 15, que a gente vai ver que vai ter mais definição nas linhas da composição do projeto. Por último, vou colocar um sólido preto por cima de todo mundo, usando aqui a Ellipse Tool, dando 2 cliques nela. Vou criar um círculo aqui, vou inverter essa máscara e apertando M, 2 vezes M, aumentar bastante aqui o feather da máscara e colocar o expansion mais para fora, para ter uma leve vinhetinha ao redor aqui, uma vinheta mais escura ao redor desse projeto. A única coisa que faltaria agora é fazer o áudio. O áudio vai estar disponível junto, o áudio final vai estar disponível junto com o projeto. Aqui ele já está certo dentro do projeto. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, galera. Chegamos ao fim desse projeto, Technology Room, onde a gente aprendeu várias coisas, como trabalhar com shapes, como ir duplicando as coisas para montar um cenário 3D. E se vocês observarem bem, a gente foi criando tudo, deixando tudo meio que no centro, na posição original, e depois animamos apenas a câmera. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, não deixe de curtir a nossa página no Facebook, e também uma novidade para vocês é o grupo do iDicas no Vimeo, onde vocês podem enviar para a gente os vídeos
colocar lá no grupo. É só entrar pro grupo e depois mandar o vídeo pra gente, adicionar sempre os vídeos que vocês fazem lá no grupo, e para que todo mundo possa ver e possa assistir os trabalhos de vocês também. Valeu, galera!